Bom, bom dia a todos. Meu nome é Renato Clarnet, eu sou sócio da G5, sou CIO do nosso Multifamily Office. Queria agradecer a presença de todos vocês hoje, é realmente um prazer e um privilégio ter todos vocês aqui. Acho que a gente escolheu um tema que é bastante interessante e que traz o interesse de diversos, acho que é um tema bastante hoje falado e em muita literatura. Quer começar, Edson? Bom dia, sou o Edson Rigonati, da Stella Investimentos. Michael Nicholas, da Valor Capital. Manuel Lemos, da Redpoint Ventures. Eric Asher, da Monax. Tá, queria começar só fazendo, na verdade, um comentário e uma pergunta para o Eric. Eric, talvez a Monax seja hoje, talvez, o vovô aqui desse grupo. O Eric está no processo da captação do 9º fundo dele. Então, um dos fundos que uma das gestoras que já estão, inclusive, retornando dinheiro de fundos iniciais, talvez, da década passada. Queria um pouco que você falasse o que era a indústria, talvez há 10 anos atrás, e o que é a indústria, e como você vê essa indústria hoje em dia. Legal, obrigado, Renato. Primeiro, antes de mais nada, é um super prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que a gente teve... Desde que a gente começou em 2005, eu acho que tem 3 fases bem distintas que a gente viveu na indústria. De 2005 a 2010, não aconteceu nada, praticamente. Tanto que você não vê nenhuma empresa realmente relevante que foi criada naquele período. Então, a gente teve que esperar 5 anos para o mercado começar, né? A gente brinca que lá na Monax a gente começou a correr a maratona 5 quilômetros antes do ponto de partida da maratona. Mas, de uma certa forma, por isso que a gente está aqui. A gente teve tempo ali de estudar, experimentar. De 2010 a 2015, você teve uma primeira geração aí de empresas que estão amadurecendo agora e que estão virando empresas bilionárias ou multibilionárias, mas que foram construídas, e a gente chama esses empreendedores daquele ciclo como heróis mesmo, porque eles construíram as empresas sem acesso a capital mais abundante para crescimento, como tem hoje, né? E isso acaba sendo bom até, né? Só que o ciclo fica um pouco mais longo. Então, 2010 a 2015, você tem ali Viva Real, 99, Log, Nubank, tem vários exemplos de empresas que foram criadas ali e que hoje são empresas muito grandes. De 2015 para cá, a gente está vivendo, ainda no começo, uma fase de muita disponibilidade de capital para crescimento, mega rodadas muito grandes. Isso é bom e é ruim também, tem que ir com calma, né? Também, como a gente sempre fala, tem que tomar cuidado, botar muita água numa planta não é muito bom para a planta. Respondendo, então, 2005 a 2010, o mercado era basicamente um deserto, e a gente teve que esperar ele começar em 2010. Edson, qual que é o game, qual que é o jogo, como funciona, qual que é a dinâmica, como você vê isso? Eu gosto muito dessa história. Desde que o homem conquistou o Monte Everest em 1932, já tiveram 74 mil tentativas de subida ao cume. Dessas 74 mil, só 1.200 chegaram lá, feitas por 300 pessoas. Então, quem sobe tem uma altíssima chance de chegar lá. E a gente compara as fases da subida com o Venture Capital, né? Então, em Venture Capital, a gente tem o anjo, Pre-Seed, que é a fase 1, aí o Seed, a série A, a série B, série C, série D e o IPO, o unicórnio. O equivalente no Everest é o aeroporto, o Basecamp, P1, P2, P3, P4 e o Summit. Então, de cada 1.000 pessoas que chegam no nosso Monte Everest, que é o aeroporto, só 100 chegam no Basecamp, né? 10%, só 10% de quem recebe dinheiro de anjo chega no Seed. Desses 100, só 25 na série A, 12 na série B, 6, 3 e 1. Então, esse é o jogo que a gente joga, e o nosso papel nessas diferentes fases é quem está no aeroporto, olhar para aquelas 1.000 pessoas e falar quem é que tem chance aqui de chegar no pico, né? Eu estou lá no Seed, aquelas 1.000 pessoas subindo, chegando no Basecamp, quem são as 100, dessas 100 que chegaram, que tem chance de chegar na série A e assim por diante. Então, quando a gente olha isso de uma maneira estatística, eu acho que desmistifica um pouco, né, o que Venture Capital, na verdade, está fazendo, e é um jogo de escolher ponto de entrada, ponto de saída. Né? Você pode entrar no aeroporto e sair lá no pico, você pode entrar no aeroporto e sair na fase 2, então passa a ser um jogo quase que de poker de diversas mesas, onde você vive de call options, né, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje para vocês.
Manuel é o case do empreendedor que eventualmente fez o shift hoje para o investidor. Então, só queria perguntar um pouco qual que é a diferença, como você vê isso, como foi a sua experiência e o que isso te ajuda hoje no seu dia a dia. Bom dia, eu sou engenheiro da computação, como bom nerd, eu ficava a maior parte do tempo brincando ali, né, com computadores, tendo um monte de ideias. E quando eu fundei minha primeira empresa, eu fui para o Vale do Silício, logo que eu me formei, voltei, fundei a primeira startup, tentei captar dinheiro. Infelizmente, o Eric não estava operando ainda, não tinha ninguém para bater na porta lá, isso foi 98 para 99. E eu acabei contratando uma empresa de consultoria, Arthur Anderson, na época, para captar dinheiro. Não tinha com quem conversar. Você ia conversar com grandes bancos, os números eram uma loucura. Se olhar meu business plan hoje, eu acho que o Eric não ia investir nele, eu também não investiria, mas tinham 15 bancos querendo investir na época, e logo que a bolha estourou, todo mundo parou de conversar. Então, a primeira mudança foi ver que não tinha ecossistema nenhum. Depois eu acabei criando uma outra empresa, vendi para a Abril e para a Naspers em 2008, foi a primeira transação da Naspers aqui no Brasil. Fiquei tocando a operação digital da Abril, mas sempre muito próximo do ecossistema. E outros empreendedores, outros desenvolvedores começaram a trazer suas ideias para mim. Eu comecei a investir como anjo, ali por volta de 2010, fiz alguns investimentos, por sorte, um portfólio de anjo bem legal. E eu falei, talvez a melhor coisa para mim agora é ajudar a próxima geração desses fundadores. Foi quando o Anderson, que fundou a Redpoint Ventures, que foi quem comprou a minha empresa para abrir para a Naspers, me chamou para ser advisor do fundo em 2012. Em 2014, eu saí da operação da Abril para ficar full-time na operação da Redpoint. Eu acho que a grande mudança, eu acho que a principal dificuldade é que, como investidor, se realiza através do empreendedor. Então, como eu era um cara muito de pôr a mão na massa, eu acho que a primeira coisa que eu tive que me treinar é de falar, eu tenho que investir em empresas que têm chance de ser bom investimento para o fundo e não em empresas que eu acho que eu sei como ajudar os caras, porque quem vai fazer o trabalho é o empreendedor mesmo. É claro que a gente, uma vez que você investe, você casou com esse cara, é um jogo de longo prazo, você quer ajudar ele com toda a experiência que você já teve para que ele não caia nos mesmos buracos que você. Então, acho que essa foi o desafio e a beleza de estar nesse lado da mesa agora. Assim. Michael, por fim, você é o gringo aqui do palco, né? Está no Brasil há, sei lá, 10 anos, menos de 10 anos, veio para cá com uma experiência, acho que talvez um pouco diferente da dos demais. Queria só que você contasse um pouco, pelo menos rapidamente contasse, o que você acha, então, ainda que é diferente do VC fora Brasil, o que a gente aprimorou ao longo desses anos, como você usa, talvez, e acho que a Redpoint também se coloca de uma forma semelhante em alguns casos, como você usa esse conhecimento? Sim, eu acho que a indústria de VC é uma indústria global. Da mesma forma que tecnologia realmente se globalizou nos últimos 15, 20 anos, né? Se a gente pensa em etapas, o setor de tecnologia e inovação era especificamente um setor. Né, se você pensa que venture capital é um fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial, nos anos 70 era semicondutores, anos 80 a era da computação pessoal, né, com a Apple, com a IBM. Os anos 90 foi basicamente a infraestrutura da internet, né, fibra ótica, os servidores, a abertura da Netscape. Em 94, o IPO da Netscape, que basicamente inaugurou a era da internet 1.0, com Mark Andreessen, que depois virou um VC. Mas se você pensa no fim daquela época, em 99 e 2000, quantos usuários tinha online? Mais ou menos 100 milhões de usuários. Hoje são 3 bilhões. E nos últimos 15 anos, basicamente, a gente tem visto a globalização da tecnologia, a globalização da cultura de empreendedorismo e a globalização do VC também, do Venture Capital. E é interessante porque eu acho que as diferenças têm mais a ver com a maturidade e o estágio dos ecossistemas. Né? Nos Estados Unidos são mais de 1.800 VCs, então você vai ter capital e investidores muito especializados. Isso é uma tendência que está começando agora aqui no Brasil. Todos nós, por exemplo, somos generalistas, né? Investimos em fintech, edtech, logística, software as a service. Então, a gente tem que olhar de uma forma generalizada para o mercado. Então, acho que é uma tendência que está evoluindo. Obrigado. Acho que pegando até um gancho no que você colocou,
como vocês olham efetivamente para o empreendedor e o que você espera no Seed, Series A, B, C, o que vocês estão olhando especificamente para fazer o investimento? Super à vontade. Acho que pela natureza do estágio, né, quando a gente fala, inclusive Seed e Series A, acho que a gente está falando ainda de early stage, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que essas empresas são muito novas. Então, existe muito pouco dado, especialmente dado histórico, para você tomar uma decisão baseada só nas informações da operação. Então, o que você olha muito, eu acho que a gente vai escutar isso aqui dos colegas também, você está olhando o que tem de material humano lá, como é que é a composição do time de fundadores. Esses caras, eles conhecem do assunto que eles estão querendo atacar, é difícil você fazer uma aposta numa pessoa que não entende as complexidades do negócio que ele está entrando, o quão dedicados eles são, o quão complementar é o time de fundadores. Então, no fundo, você está fazendo uma aposta de longo prazo, onde grande parte dos dados e do que você viu ali de produto e planos, você tem que assumir que está meio errado, porque vai mudar ao longo do caminho, mas você não pode errar na escolha das pessoas. Então, acho que a gente dedica um tempo grande para tentar ver se aquele time é o time que a gente acha que vai ter condições de enfrentar os desafios ali. São pessoas que vão conseguir levar a empresa para um patamar muito maior, vão conseguir fazer rodadas de captação para continuar suportando o crescimento da empresa. Então, é uma aposta muito em gente, assim. Eu acho super importante falar que estágio inicial é uma vocação que você tem que ter. Mesmo que a gente tenha todo o capital do mundo, a gente vai focar em estágio inicial, porque são mundos diferentes. O estágio inicial, por exemplo, e o capital de crescimento a partir da série B, C e D, são mundos bem diferentes, assim como Private Equity é um mundo completamente diferente. E são times até diferentes. A maioria dos fundos que fazem as duas coisas tem times diferentes. Um ou outro até tem o mesmo time, mas é meio, de uma maneira clássica, quem vai fazer o chamado Growth Equity, né? Capital de crescimento, é bem diferente do time que tem esse olhar de pessoas que o Manuel estava falando. No fundo, realmente, os empreendedores são tudo. E eu digo até porque a gente já errou bastante aí. A gente lá atrás, quando ainda estava aprendendo a fazer venture capital, continua aprendendo, continua errando, mas a gente cometeu erros grandes de olhar muito para o modelo de negócio numa série A e não ter o olhar tão focado nos empreendedores e falar, não, esse modelo não vai funcionar, então eu não vou investir. Aí você não investe. Só que os caras pegam, mudam o modelo e a empresa vira uma empresa bilionária. E você não investiu porque você não olhou que aquele time tinha a resiliência, tinha a capacidade de execução. Uma coisa, só para dizer uma dimensão que a gente olha muito, que a gente chama de magnetismo, né? Não é carisma, mas é o magnetismo dos fundadores, principalmente, ou de um fundador principal, porque, no fundo, você atrair investidores, atrair pessoas para trabalharem, né, numa empresa que ainda não existe, atrair clientes, você precisa ter esse magnetismo. E não é uma questão de carisma, é uma questão de você ver que a visão é poderosa e aqueles empreendedores vão conseguir assim, executar e realizar aquela visão. Acho que vale ressaltar muito esse ponto. Historicamente, a mediana de empreendedores de sucesso nos Estados Unidos tinha entre 38 e 42 anos de idade no ano de fundação, né? Então, é um negócio de gente com experiência. E acho que isso reforça um pouco o momento que a gente vive, né? Porque hoje o nosso pipe de investimento está cheio de empreendedores de segunda, terceira viagem. Isso é muito significativo para a indústria, né? Gente mais mais capacitada, com times prontos, com experiência, já fizeram, já erraram, já acertaram, né? Então, eu acho isso muito significativo para o momento que a gente vive hoje. Só complementando também o que o Eric chama de magnetismo, carisma, a gente vê um aspecto disso que é o storytelling, né? A capacidade do empreendedor de criar uma narrativa, porque é essa narrativa que depois, usando o carisma, que se vende, né? Vende uma visão para os investidores, vende uma visão para os sócios, né? E as outras pessoas que eles estão recrutando, porque é difícil trazer talento para uma startup que tem muito pouco para se mostrar no início. Então, essa capacidade é importante. A gente preza muito também pelo empreendedor, que é mais um estilo de canivete suíço, né? Tem que poder fazer muitas coisas logo de início. Tem que fazer o storytelling, tem que conseguir ter pelo menos alguma parte de uma visão tecnológica, grande parte da inovação que a gente vê é technology enabled,
hoje em dia. Então, mesmo não sendo tecnólogo, tem que ou convencer um sócio tecnólogo para entrar na empresa, ou tem que, pelo menos, conseguir passar essa visão. Eu queria falar um pouquinho sobre safras. E por quê, e no caso, na nossa decisão deveria ser assim, mas por que eu deveria investir em venture capital, não necessariamente todo o meu capital agora em D0, e sim, de repente, eu alocar um capital que eu queria investir em diversos anos consecutivos, dado que uma safra pode ter sido ruim de empreendedores, eu posso ter uma safra agora grande de empreendedores revolventes, mas queria entender um pouco a cabeça de vocês e como vocês veem isso, inclusive com o seu passivo, não só no seu ativo. Eu acho que o que a gente vive hoje, o momento que é além da questão da redução de juros, é o aumento do potencial de ganho na classe de venture capital, né? Então, acho que o que você tem aqui é um grupo de gestores que já não está se perguntando se dá ou não dá para ganhar dinheiro no Brasil. A pergunta aqui é quem é que vai ganhar mais, né? Então, acho que isso é muito significativo e acho que isso está calcado em 4 grandes fatores. O primeiro deles é a quantidade de talento que a gente tem disponível, né? A quantidade de second, third timers que a gente tem empreendendo. A segunda delas é o addressable market brasileiro multiplicou-se por 100. Até uns anos atrás a gente olhava para coisas brasileiras, né? Então, e você tem agora Pipefy, que é global a partir de Curitiba. Você tem Hotmart, que é global a partir de Belo Horizonte. Você tem Gympass global a partir de São Paulo. RD global a partir de Floripa. Então, os empreendedores chegam com sonhos cada vez maiores. A gente, como o Michael falou, fica cada vez mais corajoso e toma mais risco, né? Então, aumenta o addressable e o potencial de ganho. Tem muito dinheiro, como o Eric colocou, né? A gente brinca que tem mais anjo do que pecador. Todo mundo que é late stage quer investir em venture capital porque não tem mais nada em private equity. Mas ainda somos, nesse momento, 0,06 do PIB. Versus 0,6 do PIB americano, né? Então, relativo ao tamanho da economia, ainda tem 10 vezes menos capital do que poderia ter nesse setor. Então, é muito mais fácil ganhar dinheiro em venture capital no Brasil do que na China, Israel e nos Estados Unidos, simplesmente pela penetração da indústria nesse momento. Acho que tem uma história interessante. Nosso primeiro fundo ele foi 100% captado e muito rapidamente em 2012 com investidores internacionais, né, fundos, investidores institucionais e algumas corporações, como a Cisco, o Silicon Valley Bank e outros. Do fundo novo agora, a ideia era a gente ter, sei lá, 20% de investidores brasileiros. A gente está vendo que talvez 80% ou mais do fundo vai ser de investidores brasileiros. O que a gente está aprendendo com eles também? Eu acho que tem um pouco com a história de safra e por que olhar para isso. Acho que a gente tem que entender que tem uma onda de transformação que a gente está passando, onde todas as coisas que a gente conhece vão passar por um processo de digitalização muito rápido nos próximos 10, 15 anos. Ou seja, todos os business que são grandes hoje serão grandes business digitais em algum momento. A primeira coisa é você não participar dessa onda. Então, não dá mais para você pensar na hora de você olhar para os seus ativos ou para os seus próprios negócios, como é que você não surfa essa onda também. Então, acho que essa é uma coisa. A outra história é que os ciclos de tecnologia estão ficando cada vez mais curtos. Eles falam que, por exemplo, eu sou programa até hoje. Linguagem de programação está durando 18 meses, 24 meses, já sai uma coisa nova que é mais moderna, que é mais adequada para certos problemas. Então, se a gente abstrair isso e pensar que um monte de ondas de evolução, marketplaces, agora chegou mobile, a gente está vendo inteligência artificial, robótica, internet das coisas, se você não investe em safras, o risco é você não conseguir capturar o valor que está sendo criado em tudo. Então, mesmo os fundos, a gente pensa em 2 coisas o tempo inteiro. Como é que eu crio portfólios que são resilientes, porque é isso que vai trazer o retorno. A gente sabe que tem muitas das apostas, os caras que vão morrer entre o base camp ali e os próximas etapas. Então, você tem que ter gente que fica, mas você tem que diversificar no tempo, porque você não sabe exatamente o que você vai estar comprando. Então, eu acho que você tem que entrar com a cabeça de que isso é um movimento secular, ele vai acontecer por um bom tempo, e não dá para você fazer uma aposta porque você não consegue temporizar que aquela é a melhor aposta do mundo. Então, a solução é diversificar no tempo e estar em várias safras mesmo. Para exemplificar até o que o Manuel falou, a gente tem vários investidores globais, né, entre os nossos LPs, investidores que investem há décadas, né, 40 anos em venture capital. Então, eles têm muita experiência, a gente aprende muito com eles também,
com os internacionais. Eu tive a chance de ver com um desses investidores que investiu em todo o ciclo da China de Venture Capital, e que a gente tem que lembrar, em 2005, quando a gente começou, o mercado de VC chinês era $1 bilhão. O Brasil hoje é maior do que o que a China era em 2005. Embora parece que 2005 foi há muito tempo atrás, não, passa rápido, foi ontem. Então, a gente é maior hoje do que a China era em 2005. E esse investidor me mostrou, ele fez um programa de investimento multifundo, multigestor na China. E é super interessante ver. Primeira coisa super interessante, o gestor do pior fundo também foi o gestor do melhor fundo. Então, teve um fundo ali que deu 1,8 vezes, e de 2005 para cá já deu tempo de realizar, de fazer, já completou o ciclo. E teve um fundo desse gestor que foi 1,8 vezes. O fundo seguinte, 30 vezes capital. Então, o que a gente vê até aqui, que os LPs brasileiros estão aprendendo sobre a classe de ativos, e isso aconteceu com a gente tentou, vamos dizer, explicar, talvez não comunicou tão bem, mas tem investidores que falam, não, eu vou investir para testar, e eu só vou investir no próximo fundo na hora que retornar, né, quando começar a retornar. Aí, de cara, já não funciona, porque um fundo capta, normalmente, a cada 2, 3 anos, um novo fundo de estágio inicial. Média, 2 anos e meio. Então, num espaço de 5 anos, você vai ter que investir em 3 fundos, né? No momento 0, no 2,5 e no 5. Normalmente, os retornos dos nossos investimentos é uma curva J, né? O que dá errado tem que dar errado rápido e sair, write-off, mas o que dá certo começa a devolver depois do 5º ano. Então, você vai ter que tomar uma decisão de investir em 3 fundos daquele gestor antes de começar a ver o dinheiro de volta. Então, é muito melhor, como disciplina nessa classe de ativos, você se programar, investir 1/3 do capital que você está se programando e guardar para 3 fundos, do que você investir tudo no primeiro fundo e falar, não, vamos ver como é que vai estar. Porque quando for o capital segundo, você não vai ter visibilidade. Na verdade, se você não conhece a classe de ativos, você vai ver um monte de coisa que deu write-off ali e vai falar, não, eu não vou investir. Mas aí você perde justamente essas safras que o Manuel estava falando, que tem a ver com momentos de setores, de tecnologia. No nosso negócio, a gente brinca, né? Também, quando a gente olha para um setor, normalmente, você olha no começo, é muito cedo para investir. Né? É muito cedo, é muito cedo, é muito cedo, é tarde. Né? A janela ela é estreita, você tem que começar um pouquinho mais cedo para capturar essas safras. Se a gente olha Venture Capital nos Estados Unidos, assim, os 1.500, 1.800 fundos, se você olha o retorno como uma categoria, uma classe em geral, você provavelmente não investiria em Venture Capital. Agora, e por que é isso? É porque os retornos são muito concentrados, né, nos top 20%, no top decile. E aí sim, os retornos são realmente incríveis. Mas vai nos Estados Unidos, tenta entrar na Benchmark, na Andreessen, na Sequoia. Tem uma fila de 15 anos de fundos institucionais, dos endowments, não tem acesso mais a esses fundos. E por que é isso? É porque os melhores fundos, os fundos que foram os que investiram no Steve Jobs, no Mark Zuckerberg, no Andreessen, a competição hoje em dia para atrair os melhores empreendedores não é uma competição por capital. Capital por capital tem muito dinheiro sobrando no mercado. Então, os melhores empreendedores querem trabalhar com os melhores VCs. E os melhores VCs são os VCs que já tiveram algum caso de êxito de terem apoiado os empreendedores que deram certo. Então, eu acho que vai começar a ter oversubscription. A gente está vendo isso já entre os fundos. Então, é um bom momento para entrar, ter uma alocação, para poder fazer o que o Eric disse, ter uma continuidade, investir em fundos sucessivos com aquele gestor. Hoje, vocês 4 estão no momento que estão levantando um novo fundo, de 2 a 3 vezes, talvez, o patrimônio, em alguns casos, dos fundos anteriores, ou o dobro. Até entendendo o que o Eric falou, que a gente vai ficar, então, no mesmo seed, Series A, ou talvez subir umzinho para lá ou para cá, isso não é muito dinheiro. E eu digo isso baseado até numa notícia que a gente viu há pouquíssimo tempo atrás, de 2 semanas para cá, que foi o caso do WeWork. Então, para quem não está familiarizado, o WeWork estava no processo do seu IPO e acabou tendo muito chatter sobre o modelo de negócio, precificação, inclusive até sobre continuidade. Então, dito isso, todos recebendo muito dinheiro, de certa forma, isso também não vai colocar um ambiente muito competitivo, uma precificação talvez desfavorável? Pegando a primeira parte da pergunta, essa
questão interessante. Assim, nós lá somos os 3 sócios locais, 3 engenheiros, meio freak por dados, assim. E quando a gente estava se preparando para fazer o segundo fundo, a gente teve uma discussão grande, tá bom, que tamanho de fundo, até onde a gente vai, o que dá para investir de maneira responsável. E a gente fez uma análise, essa análise ela já está, vamos falar assim, desatualizada, coisa de uns 2 anos e meio atrás. A gente pegou todo o pipeline que a gente olhou de empresas na história da Redpoint e viu o que daria para alocar naquele pipeline lá de 2017, vamos falar assim. E a gente viu que a gente, usando os mesmos critérios, a barra alta, igual a gente sempre olha, a gente conseguiria investir 300, 350 milhões de dólares só com o pipeline que a gente já tinha visto. O pipeline de lá para cá multiplicou umas 5 a 6 vezes de tamanho. Esse fundo novo agora, a gente já está com uma série de investimentos e quase nenhum investimento nós aqui se esbarramos nos mesmos deals. Então, apesar de fato, o mercado está crescendo muito, no estágio que a gente olha, ainda é muito assimétrico. Tem muito mais gente procurando dinheiro do que capital disponível. Então, eu acho que, nesse lado aí, eu não vejo o que é dinheiro demais. A gente está vendo, sim, um pouco de inflação em valuation, o tamanho das rodadas está aumentando, está acontecendo mais rápido. Acho que o Eric bem falou aqui, as rodadas levavam 3, 4 meses para acontecer, agora elas estão acontecendo bem mais rápido, que é um pouco diferente da história desses valuations fora da curva que a gente vê em certas indústrias, em certos pontos. Então, acho que, primeira parte da questão, a gente está bem tranquilo de que, não, eu acho que até que muito bom empreendedor não vai conseguir, porque não tem capital para todos eles nesse estágio. Assim. A gente está fechando esse nosso novo fundo, né? E no early stage, eu acho que a gente tem que ter muita disciplina para não levantar um fundo muito grande. Isso é o mais importante. Calibrar o tamanho do fundo. Então, a matemática de fundo, assim também o que a gente aprendeu, até através dos nossos investidores e observando e estudando a indústria, quanto maior o tamanho do fundo de early stage, tem uma correlação negativa com o múltiplo do fundo, né? Principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda não completou nem o primeiro ciclo, tem um risco adicional. É que, por exemplo, um fundo de 150 milhões de dólares, para dar 3 vezes, são 450 milhões de dólares de retorno. Mais os FIIs, vamos dizer que seja 25% de FIIs, só para usar um exemplo, mais 75 milhões, né, que daria sobre os 300, você está falando de 525 milhões que tem que ser retornados, né, para dar esses 3 vezes. Só que a gente chega no momento de liquidez, normalmente, com 10% a 15% da empresa, né, quando é um bom caso. Né, chegar, vamos dizer que seja 12%, sei lá, multiplica isso aí por 7, 8 vezes. Então, você tem que gerar, para um fundo de 150 milhões de dólares, para ele ser minimamente bom, você tem que gerar vendas de mais ou menos 4 bilhões de dólares de empresas. E é importante todo mundo discutir esse número. Até alguns anos atrás era um sonho, né? Pô, eu vou gerar... Que empresa que vai valer 4 bilhões no Brasil? Tinha muito ceticismo. E hoje é muito legal ver. A gente já teve venda de 1 bi, tem várias empresas sendo avaliadas ainda a vários bilhões de dólares. Então, você começa a ver no mercado essa possibilidade de gerar vendas de vários bilhões de dólares para gerar esse retorno mínimo bom nesses fundos desse tamanho. Eu acho que a gente vê que o ecossistema e a capacidade de absorção de capital no Brasil cresce mais rápido do que a base de capital, pelo menos no early stage. A gente está vendo mais capital chegando no later stage agora, né? E isso acho que é um fenômeno global que vem de 2008 com todos excesso de liquidez, né, atrelado aos bancos centrais, né? É interessante ver que muito do value creation está sendo feito no private market, né? Antes, se você pensa quando a Facebook, a Google, essas empresas abriam capital, elas abriam capital valendo assim poucos bi de dólares. Hoje em dia você tem empresas, né, que nem a Uber e outras que estão captando acima de 40, 50 bi no setor privado. Então todo o value creation acaba sendo bem concentrado. Então tem bastante capital, mas às vezes é por setor também. E a gente vê que, por exemplo, empresas que a gente investiu há 4 ou 5 anos atrás, a Cargo X, que é um marketplace que conecta caminhoneiros com frete. Assim, esse business nem dava para fazer ele 8 anos atrás, porque os caminhoneiros não tinham smartphones, não tinham a capacidade de baixar um aplicativo, não tinha 3G nas rodovias.
Então, a infraestrutura também tem ampliado, que possibilita novos modelos de negócio. Então, a gente vê um ecossistema muito robusto, com uma boa capacidade de absorção de capital. Então, a gente faz isso, mas a gente vê que agora, com o novo fundo que a gente está captando, a gente tem um pouquinho mais de fôlego para acompanhar no Series B, e a gente vê um retorno de 10x em cima dos investimentos nessas empresas de Series B. Então, o capital também pode ser alocado mesmo dentro do portfólio, um pouquinho mais. Eu queria entender e conversar um pouquinho mais sobre co-investimento e as oportunidades que vocês veem. Eu entendo que você está agora no segundo fundo, que é para os later stages, mas, em geral, parte da nossa estratégia de investimento como LP, sem dúvida alguma, inclui o co-investimento. Então, como é que vocês, e eu entendo que é um processo, às vezes, difícil, estressante e de janela apertada, mas como vocês dão essa oportunidade para os LPs, em geral? Como é que a indústria como um todo trabalha isso individualmente? O que eu acho mais interessante, continuando aqui o ponto do Michael, é que Venture Capital é uma classe de call options, né? Você está sempre comprando uma opção de compra, que se isso virar alguma coisa legal, você pode dobrar, triplicar o teu investimento, né? Então, acho que a palavra-chave para quem não conhece Venture Capital é entender o que esse prorata quer dizer, né? Que é o direito que você tem de algo dando certo, você dobrar, triplicar a tua aposta. Então, acho que construindo em cima do que ele falou, né, a gente está todo mundo expandindo em cima dessas opcionalidades. A gente também até agora vinha construindo SPS, né, com vocês e outros investidores para ajudar a gente a ocupar esse espaço do late stage que não estava sendo ocupado. E acho que isso vai ser uma oportunidade incrível para vocês como LPs formarem portfólios proprietários de Venture Capital, né? Então, é quase como se, de uma certa maneira, os fundos fossem barrigas de aluguel, né? Onde a gente está gerando pipe, a gente está fazendo o trabalho, a gente está mirando lá os 30%, 40%, 50% de IRR, e a gente ainda está trazendo para vocês a possibilidade de aumentar ainda mais esse alfa, co-investindo em late stage, em coisas mais maduras, com mais capital, e acho que isso vai ser a principal funcionalidade, né? Eu costumo dizer para alguns dos meus investidores que esses 4 aqui representam o que o 3G representou para o Brasil na década passada, né? Porque o grande dinheiro de wealth no Brasil foi construído nas costas do 3G em co-investimento com eles. E acho que é isso aqui que vocês estão vendo que vai ter na próxima década para vocês co-investirem. O que vocês acham que é o ratio inteligente? Eu parto do nosso próprio ratio, né? O nosso próprio ratio é entre 50 e 60 de first investment para follow-on. E acho que um LP tem que projetar 2 coisas. O que o Eric falou, né, que é suportar as casas 2, 3 fundos subsequentes, e ter capital para dobrar o investimento em follow-on. Acho que uma coisa que é interessante ter, que acho que o Michael citou aqui rapidamente, é que você precisa estar preparado para poder participar dessas oportunidades, porque, em geral, né, quando pinta uma oportunidade dessa, você vai ter uma situação que é uma empresa interessante, onde os fundos que já estão não têm condição de fazer o prorata, porque senão, bem possivelmente, ele faria, e você tem gente querendo entrar brigando por aquele espaço. Então, esse vai ser um processo rápido, especialmente nas empresas quentes. Então, acho que tem que criar o capability dentro de casa para tomar a decisão na velocidade de venture capital. Senão, o risco é alguém vai ocupar aquele espaço ali rapidamente, né? Tem um mecanismo também que a gente fez no Fundo 2 para facilitar o processo de co-investimento com os LPs, que é um side pocket discrecionário que já está basicamente alocado. A gente fez isso com o Banco Mundial, com a IFC. Eles são notórios por terem um processo super prolongado, então nunca ia funcionar fazer um SPE com eles, mas eles queriam fazer. Então, eles dedicaram uma quantia específica, onde dá um bypass no processo deles. Eles usam o nosso investment memo e participam do nosso comitê e dão um ok. Então, não tem que passar por toda a burocracia deles. Mas eu acho que tem que, como o Manuel bem disse, tem que ter uma agilidade, porque senão realmente não funciona muito bem. Eu tenho uma visão um pouco diferente aqui. É bom, né, discordar num painel de vez em quando também, né? Porque a gente concorda, fica todo mundo concordando com tudo, mas não é nenhuma visão, não é necessariamente diferente. Eu acho que tem uma oportunidade muito legal de co-investimento para os LPs. A gente tem uma visão, pela nossa experiência, que tem que tomar muito cuidado com um adverse selection, né?
a nossa experiência com as melhores empresas, embora a gente também deixe dinheiro na mesa nos pró-ratas, mas a nossa experiência com as melhores empresas do portfólio é que as rodadas nessas empresas, à medida que elas vão crescendo, você tem muito mais visibilidade do negócio. Então, as melhores são rodadas muito competitivas, a Série B, Série C, Série D. E, normalmente, esses empreendedores querem criar espaço, não é o nosso mandato, né, investir em Série C, e eles querem criar espaço para poder trazer os melhores investidores internacionais. O cara quer trazer lá a Sequoia, só que a Sequoia, esses caras falam, olha, eu invisto em você, mas eu quero tudo. Aí ele tem que vir negociar, a gente abrir mão do pró-rata. E aí a gente fica um pouco entre a cruz e a espada. Não, eu tenho direito de pró-rata, vou exercer, porque é uma ótima oportunidade, não quero saber. E aí você vai criar um pouco de ruído com o empreendedor. E isso, tudo bem, olhando para o curto prazo, beleza, vou ter um retorno naquele investimento. Mas o nosso negócio é construir uma relação muito legal com os empreendedores, é apoiar eles nesse momento. A gente também está cogitando, estudando ter um continuity fund, eu acho que todos nós, para poder capturar essa oportunidade. Mas eu acho que esse é o maior risco que a gente não pode desprezar. Como funciona a indústria entre vocês? Então, como é que isso funciona na dinâmica de vocês? A gente colabora muito, acho que é uma indústria super colaborativa, a gente tem co-investimentos aqui entre nós, a gente trabalha juntos. Mas, assim, a gente também compete pelos melhores deals, porque todos nós focamos também, investimos em rodada semente Série A, e quando a gente encontra uma empresa muito boa, a gente quer maximizar o ownership, né, a nossa participação. Não adianta você entrar com 5% de uma empresa, 7% de uma empresa, com todas as diluições lá na frente. Você chegar, lembra aquela conta que a gente estava falando, se você chegar, a empresa vale 5 bilhões de dólares, mas eu tenho 2%, eu não vou conseguir retornar o meu fundo. Então, a gente tem que maximizar o ownership. E aí, então, entra essa competição. Eu acho que tem a competição do deal, do term sheet, que é uma coisa que a gente não faz. Né? A gente não compete em term sheet, a gente não compete em valuation, a gente compete antes. Né? E o que me tira o sono é o que o Eric está fazendo, o que o Manuel está fazendo, o que o Michael está fazendo para atrair os melhores empreendedores. Porque se eu não for a primeira ligação do empreendedor, eu já perdi o deal. Né? Então, neurótico com o que esses caras fazem da vida, e sempre fazem coisas boas para atrair os melhores empreendedores. Né? Lá na Stella a gente fala que a gente está construindo o jardim, não caçando borboleta. Porque se o cara já chega já tentando competir comigo e com o Eric, ou comigo, já ferrou. Já não quero mais o deal, vai dar errado, vai ficar caro, mas é muito competitivo, porque é todo mundo muito bom. Né? E o que me dói é quando o cara fala bem do Eric, quando o cara fala bem do Manuel ou do Michael. O que então faz na perpetuidade de vocês e como vocês veem, então, que vai ser o VC de sucesso? Agora vocês estão com uma captação grande, vocês estão mudando completamente de patamar como empresa, todos vocês, cada um, obviamente, na sua etapa de empresa, no seu tempo, na sua década ou nos seus anos. Tá, então, como vocês estão efetivamente se posicionando e como vai funcionar para frente? Não, a gente tá fechando a captação do nosso fundo 9. Eu falei agora há pouco, nós decidimos aumentar o tamanho do fundo. Né? Nosso último fundo tinha sido 150 milhões de dólares, e esse fundo é um fundo de 250 com um hard cap de 280. A gente deve ficar nesse hard cap de 280, e a gente acredita que é o limite para manter aquela estratégia que eu tinha falado. América Latina, empresas estão ficando cada vez maiores, em ciclos menores. VC de sucesso, vou resumir, é um trabalho de formiguinha, de dia a dia. Você constrói a sua marca em cada interação com o empreendedor, cada reunião, cada não que você dá, e a gente diz não muito mais do que sim, né? A gente fala com 1.000 empreendedores por ano para investir em 10, 15, 20. Então, a gente fala centenas de nãos. Como dizer esse não vai dizer qual é a marca que você está construindo, porque os empreendedores falam o tempo inteiro sobre a gente. Então, isso é um aspecto que, às vezes, é deixado de lado por alguns investidores, os melhores não, acho que todo mundo aqui faz isso muito bem. E o outro é lembrar que os empreendedores também eles querem um parceiro de longo prazo que seja um parceiro nos bons momentos e nos maus momentos e nas crises. Não tem empresa que não vai passar pelos seus
pelos seus bumps ali, e é no momento de dificuldade que você mostra se você é parceiro ou não, e isso os empreendedores valorizam muito. É claro, track record, portfólio, isso é claro que isso é o mínimo para construir a marca e é um grande fator, mas a marca é construída por tudo isso. E isso envolve você tomar decisões, às vezes, que você não está otimizando o curto prazo, ou não está maximizando o seu retorno no curto prazo naquela empresa, para você poder maximizar essa construção de marca e reputação com os empreendedores. Para a gente é bem simples. Assim, o que a gente tenta otimizar é, consistência. A gente não acha que esse é um jogo de um fundo, dois. A gente está construindo uma história que é a última carreira das nossas vidas. É nisso que a gente está apostando. Então, a gente entende que tem que ser consistente ao longo do processo. E o que a gente faz mesmo é o que a gente gostaria de ser percebido é como a opção de escolha dos melhores empreendedores. Então, o que a gente tem opção na Redpoint é de ser o melhor parceiro para o cara, para o começo da história dele, de preferência entrar cedo na empresa para poder ajudá-lo, e ser o parceiro de longo prazo que ele vai escolher. A gente tem um pouco do nosso DNA, né? Nós somos 3 empreendedores, então a gente brinca que a gente quer ser o empreendedor do empreendedor. A gente passou pelas dores que ele passou ao longo da história dele, a gente consegue sentir isso, porque a gente viveu isso várias vezes, e é para isso que a gente trabalha. Então, no fundo, tem um pensamento muito de um dos nossos sócios do Vale do Silício, é que a gente serve o empreendedor. O empreendedor está lá para sempre. As outras coisas vão passar, né? Então, a gente tem que otimizar para isso. Mas acho que os fundos que vão ter sucesso vão ser os fundos que conseguem se diferenciar um pouquinho no mercado, atrair os melhores empreendedores. Aí, depois que atraí-los, tem que fazer o service, tem que realmente entregar valor. A gente tenta se posicionar um pouquinho nesse mundo cross-border, porque a gente tem escritórios em Nova York e no Vale do Silício, e a gente acha que esse intercâmbio entre os 2 mercados é bastante importante. No primeiro momento, a gente focava 100% no Brasil, e depois a gente viu que tinha uma demanda de VCs americanos nos convidando para entrar em rodadas no Vale do Silício, em rodadas que a gente não teria acesso se a gente estivesse tentando entrar nas rodadas. Mas era mais pelo acesso no Brasil. Então, a Andreessen, a Google Ventures, a Union Square, eles nos chamavam para deals e falavam, vocês não querem pôr $1 ou $2 milhões nesse investimento, porque a gente acha que essa empresa vai vir para o Brasil. Aí isso virou parte da nossa estratégia. Então, 25% da alocação vai para lá. Dos 12 investimentos que nós fizemos nos Estados Unidos, 7 são unicórnios, depois que a gente entrou. Então, a seleção é muito mais com quem você está investindo nesse caso. Não é mérito nosso necessariamente, mas de estar junto com os melhores investidores. Eu comparo o mundo de Venture Capital ao mundo das universidades americanas, Ivy League, né? Então, aqui é uma discussão de quem é Harvard, quem é Columbia, quem é Stanford, quem é Wharton, e o esforço gigantesco, hercúleo de cada um de nós, né, de criar essas estratégias para estar atraindo os melhores talentos e construindo as melhores casas. O jeito como a gente tem feito isso é através do conhecimento, né? Então, de novo, a história do jardim para a gente é muito importante. A gente quer que os empreendedores venham atrás do conhecimento e não do dinheiro. E a gente se posiciona de uma maneira como um value investor, né? Acho que, como tudo na vida, você pode ser ou momento investor ou value investor. Então, para a gente, os fundamentos são muito importantes, a eficiência do capital é muito importante. É assim que a gente espera que os founders se diluam menos e ganhem mais dinheiro, e a gente ganhe mais dinheiro também, né? Então, acho que conhecimento para a gente é a palavra como a gente procura se diferenciar no mercado. Bom, eu queria agradecer muito a vocês 4. Eu acho que para a gente na G5 é um privilégio se relacionar. Acho que ajuda muito na nossa gestão, não só do que a gente está vendo com vocês, mas todo o input para tudo que a gente faz. Acho que é um classe ativo disruptive, certamente vale a pena, e acho que todo mundo, com certeza, se o interesse já existia, só aumentou. Então, queria agradecer aos 4. Foi um privilégio. Vamos para a segunda parte. Bom dia a todos. A ideia de falar sobre fintechs hoje me fez fazer uma reflexão, como eu já estou ficando velho, sobre um momento no passado em que o Brasil assistiu o boom da construção civil. Eu me lembro que eu brincava, quando eu olhava os business plans de todas as companhias de construção, Gafisa, Rossi, PDG,
enfim, aquela leva enorme, eu brincava que só tinha um jeito daqueles business plans darem certo. Se o Brasil crescesse com a China com política de natalidade da Igreja Católica, aí nós teríamos ocupação para tudo que ia ser construído de acordo com aqueles business plans que a gente assistia. Essa experiência é relevante porque, quando a gente pensa no universo de fintechs, a primeira pergunta que me vem hoje, eu olhando para o Brasil, é se a gente não está assistindo uma febre de 41 graus ou se existe realmente esse espaço todo. Mas eu acho que, na essência, a pergunta é um pouco diferente dessa. A pergunta é: o que vai dar certo? Né? E isso me levou a muito tempo de reflexão, ponderando sobre vários fatores. Né? Bom, o primeiro fator, eu acho que a gente tem que olhar, é o fundamento econômico que lastreia essa explosão de fintechs no Brasil. O fundamento econômico, eu brinco sempre, que é um cometa passando na hora de um eclipse. Por quê? Porque você combinou fatores que nunca antes existiram e por razões não necessariamente corretas. Você tinha uma enorme assimetria de oferta de crédito no Brasil, concentrada brutalmente em um oligopólio de bancos. Você não tinha bancos regionais, né? Então, isso criava uma assimetria de oferta, e, do lado da demanda, o Brasil não tinha provedores de funding para o middle market. E não tinha provedores porque não tinha bancos regionais e porque o risco implícito era extremamente alto. Para dar uma ideia para vocês, para o Brasil ter uma oferta de crédito comparável ao que existe na média dos mercados emergentes, não é nem BRICS, tem que aumentar a oferta em 11 vezes. Né? Como o Brasil não tinha bancos regionais, ele não tinha veículos catalisadores para essa demanda de middle market. Então, as fintechs são automóveis. Né? Elas entram no mercado, elas chupam essa demanda através de um onboarding totalmente tecnológico, sem custo de agência, elas processam essa demanda, né? Elas entram em modelos que não são mais mesas, são big data driven, inteligência artificial casada, e aí elas saem do outro lado com uma oferta de produtos para a qual a carência já era muito evidente. E aí começou-se um jogo embrionário de fintechs no Brasil, dominantemente em fintechs especializadas. Dominantemente em fintechs especializadas. O que faltava era a cereja em cima do bolo, que era o Banco Central regular este animal, né, ou estes animais. E o Banco Central regulou esses animais, e, com isso, né, o ecossistema operacional para as fintechs nasceu. Então, esse é o primeiro ponto. O fundamento econômico existia. Depois, tinha a questão, né, do consumer-driven aspect. Né? Será que o brasileiro é usuário de tecnologia? Porque não adianta você ofertar um automóvel tecnológico que ninguém quer andar. Tá certo? Então, a segunda questão ficou muito clara. Quando você olha os grandes players de tecnologia no mundo, você vai ver que o Brasil é um grande mercado. O Brasil é a terceira maior usuário de Facebook. O número de corridas do Uber em São Paulo é maior do que em Nova York. O Rio de Janeiro é a quarta maior cidade do Airbnb. 56% da população brasileira usa o WhatsApp. Então, estava claro, nós vamos conseguir acessar esta demanda no veículo tecnológico. Então, segunda resposta, fundamento isso. E capacidade de crescimento, né? Aceleração de crescimento. A terceira pergunta é sempre assim: qual é o addressable market? Qual é o tamanho desse mercado? Do que estamos falando? E aí se mediu isso, e olhando só as atividades bancárias, ex-wealth management, que, para mim, é uma atividade não bancária, tá certo? Porque não é um outro tipo de business, o Brasil é um mercado de 2 trilhões. 2 trilhões. Como o brasileiro é craque em surfar novidades, né? A gente, tendo uma oportunidade, a gente feed the duck when it's quacking, né? O pessoal disse assim, o patinho abriu a boca, vamos fazer fintech. E o que aconteceu? Em 2015, a gente tinha 100 fintechs ou algo próximo disso. Em 2017, a gente tinha 332.
De 2017 para cá, a gente tem 529 fintechs. Essas as conhecidas. Tá? Hoje, possivelmente, no quintal da Dona Marieta estão fazendo mais uma. Então, a pergunta é, dá tudo isso? Né? E aí, eu sempre paro para olhar, está ótimo, entendemos, né, os value drivers. Né? O primeiro value driver é o econômico, o segundo value driver é a aderência ao consumidor, o terceiro value driver é tamanho de mercado. Para vocês terem uma ideia, em 2017, o nível de penetração de fintechs no mundo digitalizado, em média, era 33%. Hoje, 2 anos depois, é 64%. Ótimo. Onde estamos no Brasil? O Brasil, em 2017, era 38%, mais ou menos. Hoje é a média mundial, 64%. Isso significa que nós, numa velocidade biônica, né, porque nós estamos falando com grandes mercados, estamos falando dos 20 maiores mercados do mundo, que já estão no processo de fintech há muito tempo. Numa velocidade biônica, nós convergimos para a média mundial. Agora, vamos olhar como está estruturado o mercado de fintechs no Brasil. Eu brinco que tem 2 bolas e tem uma área de interseção. A primeira bola são as fintechs especializadas. Então, tem fintech de crédito, fintech de meio de pagamento, fintech de tudo. Tem fintech até para real estate. Tem lá o Quinto Andar, tem fintech para todo gosto. Tá? Já tem algumas que estão muito bem estabelecidas. Em crédito está lá Acreditas, está lá Gerula, Indico, e assim vai. Tá certo? Crefisa, Simplific e outros mais. Em meio de pagamento você tem Stone, hoje em Loyalty você tem Smiles, etc., mas você tem a Dots. Tá certo? Tem algumas que assumiram, e não necessariamente foram as first movers, não, foram aquelas que tiveram um call inteligente de posicionamento de mercado. Né? Porque elas têm uma user experience excepcional, né? Uma capacidade de interação e, acima de tudo, fidelização de cliente, gerando uma base de recorrência importante. Essas são as que ficam. Né? E tem um monte de novato. Eu brinco que, no mundo de fintech, tem uma coisa interessante. Tem muita gente de tech, pouca gente de fin e menos gente ainda que entenda de setor real. Então, o pessoal esquece que fintech tem risco de capital. Vai dar crédito. Todo mundo que eu conheço aqui, os Azul e outros, sabem que dar crédito é uma brincadeira complexa. E não existe banco que não dê crédito. Banco que não dá crédito é ilusão. Né? Então, tem esse grupo das fintechs aqui, né? Focadas, direcionais, monoproduto, algumas já grandes, porque chegaram num time interessante, outras muito pequenas, um negócio mega espalhado. Do outro lado, né, da roda, tem os bancos tradicionais. Os bancos tradicionais sonham virar fintechs, né? Alguns já estão tentando isso de uma maneira mais arrojada, mas tem uma dificuldade enorme, porque tem 8 fatores que caracterizam uma fintech bem-sucedida. E, no meio, surgiu a turma dos bancos digitais. Então, agora, a gente tem um jogo tripartite. Você tem os bancos tradicionais, os bancos digitais e as fintechs especializadas. Todo mundo brigando. Essa é uma briga que vai ter um fim interessante. O fim começa pelo início. Toda vez que tem muito player no mercado, alguns morrem e muitos são consolidados. Né? Então, os bancos tradicionais fizeram lá suas incubadoras para testar o que eles podem comprar. Tá certo? Os grandes bancos digitais, principalmente os típicos new players, que eu vou falar o que eu quero dizer com isso, que precisam de produto. A velocidade de produção de produto com um track record sólido não é trivial. Então, eu tenho a impressão que a gente, daqui a pouco, vai assistir. E a moeda de troca desses caras são muito, muito fortes. Vão comprar, vão internalizar capabilities. As fintechs especializadas também vão ter que comprar as que estão no mesmo setor para poder ganhar escala suficiente para sobreviver. Então, inexoravelmente, um trend de acquisition vai acontecer no setor. Morre aqueles que não têm nenhuma competitividade, aquelas que estão no edge de ganhar escala vão sendo consolidadas, né? E o business vai ganhando o que eu chamo dos winners. Né? Então, vamos entrar numa fase de winners.
Para te dar uma ideia, no mundo, 48% aproximadamente das vendas de seguro acontecem por tecnologia. No Brasil, 96% das vendas de seguro acontecem via bricks and mortar, 4% é via tecnologia. Então, tem um espaço em InsurTech, eu falei muito pouco, mas eu só queria deixar essa menção de um lado, tem PME do outro, tem a escolha dos grandes consolidadores, esses caras vão ganhar muito dinheiro, né? E os veículos dentro desse universo de escolhas de banco digital, fintechs especializadas, e bancos tradicionais que vão virando fintechs. Bancos tradicionais têm ônus, né? Tem aquele legado desgraçado, tá certo? Que é um inferno, passam a ter problema de escalabilidade, etc., etc. Mas também tem muita capital, tem muita capilaridade, tem cliente. Então, a postura que cada banco vai adotar nos próximos 10 anos vai nos fazer olhar e ver valuation de bancos lá na frente que serão boçalmente diferentes. Boçalmente. No Brasil, o que eu disse, a gente saiu de 330 fintechs há 2 anos atrás para 539. Isso é um movimento boçal, tá certo? Então, é um grande desafio viver, experimentar, escolher e mudar de ideia em fintechs, porque vai ter que mudar de ideia também, porque vai ter gente que vai pegar o caminho para o inferno, que a gente vai pensar que o cara está certinho na pista, o cara é cavalo árabe, de repente ele vai mancar, e você vai ter que ter o cuidado de entender que o bicho vai mancar. Então, o que eu deixaria de mensagem é não percam esse espetáculo, é sensacional e vale a pena acompanhar de perto. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu queria fazer uma pergunta até, e eu não sei se a gente vai ter tempo de abrir para outras, então, se alguém tiver também, depois passa para a gente passa para o Marcelo, mas você acabou de levantar um fundo de 250 milhões para o play de fintech e insurtech. Eu só queria que você explicasse, então, um pouco, dado tudo que você falou, qual é a estratégia do teu fundo. Como é que você vai ganhar dinheiro, então, ou vamos querer ganhar dinheiro, então, dado esse cenário? Eu acho que, assim, a primeira parte da tese é o seguinte: eu nasço do setor real, eu não nasço da tecnologia. Então, o nosso primeiro call foi ter grandes alicerces, geradores de leads e clientes numa velocidade muito grande, com grande conteúdo de Big Data. Sem isso, eu fico more of the same, né? Ou eu preciso de muito capital para comprar o cliente, ou eu preciso... ou eu teria que comprar uma empresa caríssima já estabelecida. Então, como nós começamos com uma estratégia de ter grandes centros de geradores de informação num Big Data dinâmico, onde eu consiga ver todo o sell-in do varejo inteiro, assim como todo o universo de fornecedores de alguns setores muito importantes, dentre eles CPG. Por causa de uma empresa que nós já tínhamos no nosso portfólio, que foi um grande acerto, e que eu brincava que o Big Data dela vai valer mais do que ela. E eu tenho absoluta convicção que, por mais que ela seja, sei lá, um pônei ou um unicórnio, tá certo? Essa outra vai ter um chifre 2 vezes maior, se ela for o unicórnio que eu espero, tá certo? Então, esses Big Datas, e aí a gente tem várias fontes de Big Data, inspiraram a visão de que nós tínhamos o setor real a um custo de aquisição muito atrativo, dentro de uma dinâmica de capacidade de previsibilidade muito grande. Então, o nosso conceito foi esse. O nosso é um ecossistema que integra Big Datas com tecnologia e com fintechs especializadas que são apropriadas para gerar monetização. Alguém aqui falou que um dos piores problemas quando você faz um investimento de venture capital é a monetização. Eu concordo 1.200%. A equipe é um problema dramático e a monetização é extremamente crítica, porque não tem... O cara, quando tem uma boa ideia, que não vira um modelo de negócio rentável, esquece, tá certo? Isso aí é o seguinte, vai fazer caridade, tá certo? Arruma um outro business, porque esse não é o business da gente. Então, acho que é por aí o caminho. Obrigado, Marcelo. Eu queria agradecer a todos vocês, foi um prazer, muito obrigado mesmo, e espero que vocês tenham gostado. Obrigado.